O Hora de Agir de hoje acontece aqui no Instituto de Ciências Sociais em Lisboa, onde viemos conhecer como é que uma maior sensibilidade pela preservação da casa comum conduziu à evolução das políticas de conservação do ambiente. Nas missões Apollo foram tiradas as fotografias Earthrising em 1968 e Blue Marble em 1972, que deram à humanidade a noção do espaço limitado que teria para a procura da felicidade e da realização. Gary Nelson, senador norte-americano, em 1970 criou aquele que foi o primeiro Dia da Terra, mobilizando nas ruas mais de 20 milhões de pessoas, o que levou à criação da Agência Norte-Americana de Proteção do Ambiente. Em Portugal, o caminho foi mais lento. Em 1987, com Carlos Pimenta, no primeiro governo de Aníbal Cavaco Silva, foi aprovada a primeira Lei de Bases do Ambiente, mas só mais tarde, na década de 90, é que foi criado o primeiro Ministério do Ambiente. É esta evolução, é este caminho que nós viemos aqui conhecer numa conversa nesta Hora de Agir, onde vamos estar à conversa com a professora Luísa Schmidt. Em todo o mundo, mais de metade da população não tem instalações sanitárias adequadas. Este é o motivo do aparecimento de doenças infecciosas, sobretudo nas crianças. De acordo com a OMS, cerca de 700 milhões de crianças com menos de 5 anos, todos os anos, perdem a vida, sendo a principal razão a má qualidade da água. Há 50 anos, Portugal era o país da falta de casas de banho e dos serviços de saneamento básico, mas também o país da mortalidade infantil. Uma das grandes conquistas do Portugal democrático foi a resolução deste problema trágico. Apesar do fim das lixeiras, do fecho das centrais a carvão, o avanço das renováveis, o mais extraordinário capítulo até agora escrito foi na política da água, reconhecido lá fora como o milagre da água português. Nas últimas décadas, tudo mudou. Foi uma evolução muito positiva, que contribuiu com ganhos enormes para a saúde pública. Hoje, essa mudança também é visível ao percorrermos as praias da costa portuguesa ou em muitas das nossas praias fluviais. Somos hoje um dos países do mundo que mais bandeiras azuis ostenta, facto que foi conseguido pelo investimento na qualidade da água, com novas hectares, com mais informação, conservação do meio ambiente, segurança e infraestruturas de apoio. Professora Luísa, obrigado por estar nesta Hora de Agir. Este Portugal das doenças da água, da falta de saneamento básico, as políticas tiveram muita importância neste percurso que fizemos. Eu diria mesmo que foi o campo em que avançámos mais, não é? A questão da água e do saneamento básico. Porque quando nós pensamos que chegamos ao 25 de Abril com menos de metade da população com abastecimento de água em casa, com pessoas, estive a ver isso recentemente, os dados do INEP, um artigo que escrevi, via 40% das pessoas que não tinham retrete em casa. Retrete, portanto, é a mesma expressão que o Instituto Nacional de Estatística usa. Portanto, o tratamento de esgoto era 18%, portanto, a situação era gravíssima. Tivemos cólera em Lisboa em 1973 e 1974. Portanto, digamos que onde nós fizemos grandes mudanças e grandes melhorias foi nesse setor. E muito em função da chegada, da nossa entrada na União Europeia, na CEE, e com a chegada dos fundos europeus que foram aplicados fortemente no abastecimento e no saneamento. Mesmo assim, durante década e meia... Nós estávamos atrasados relativamente à Europa? Nós estávamos, quer dizer, Portugal era um país que não tinha políticas ambientais, não é? Quando aconteceu a Conferência de Estocolmo em 1972, Portugal foi convidado a participar e relembra-se que Portugal, por causa da guerra colonial, estava excluído destas grandes organizações, não é, mundiais. Criou-se então a Comissão Nacional do Ambiente, dirigida por um deputado da ala liberal. Lá está, essa abertura tinha permitido que deputados da ala liberal, como Francisco Balsemão, Francisco Sá Carneiro e também o José Correia da Cunha, que veio a ser ele o presidente desta Comissão Nacional do Ambiente e a fazer o primeiro relatório de Estado do Ambiente e a fazer até um programa muito conhecido na RTP na altura, o Há Só Uma Terra, que era o lema da Conferência de Estocolmo e que mostrou os primeiros problemas que havia de poluição das águas, extração de inertes, etc.
E, portanto, nessa altura começou a haver começou a pensar-se nisso, mas ainda era muito embrionário. Também tínhamos aquele pós-revolução, as preocupações eram outras, toda esta instabilidade política também dificultou muito esta ascensão no dessa sensibilidade. Sim. Mas há uma coisa que é justo dizer. Portanto, há a Revolução de Abril e em 74 cria-se a primeira Subsecretaria de Estado do Ambiente, ou seja, a primeira instituição governamental dedicada no governo ao ambiente. Liderada por quem? Pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que teve um papel importantíssimo e estratégico, a quem devemos muito ainda hoje, eu explico porquê. Porque o que é que ele faz de imediato? Faz o Serviço Nacional de Parques, Paisagens Protegidas e, portanto, cria a rede de áreas protegidas e de parques naturais, das quais nós hoje usufruímos. Foi com Gonçalo Ribeiro Teles também que foi criada a RAN e a REN, não é? Foi também um progresso. Sim, isso depois foi. Portanto, o Ribeiro Teles mantém-se durante muito tempo como secretário de Estado, sempre com políticas muito interessantes desse ponto de vista, muito viradas para o ordenamento do território, que é um dos problemas grandes que nós hoje ainda temos, e ele fez muito desse ponto de vista. E quando o Francisco Pinto Balsemão faz o governo em 82 e 73, depois da tragédia da morte de Sá Carneiro, ele vai para Ministro de Estado. E aí cria, em 82, a Reserva Agrícola Nacional e em 1983, a Reserva Ecológica Nacional, que são dois instrumentos estruturantes também da organização do território e muito importantes hoje para a nossa segurança alimentar, mas também não só, para a nossa segurança em termos por exemplo, do impacto das alterações climáticas, não é? Porque a REN, se vir os espaços de REN, situam-se muitos na zona costeira, outros em arribas instáveis, e portanto a ideia dele era manter essa rede, essa ideia de corredor contínuo por onde pode viver a natureza e a biodiversidade. Uma sensibilidade que já existia à época, mas são os fundos comunitários que permitem os recursos para nós fazermos esta transformação. Sim, depois, efetivamente, a partir de 86, quando entramos na União Europeia, nós temos que transpor uma série de normativas. Nós não tínhamos regras, não tínhamos leis para a questão da água e poluição da água, para a questão do ar, do ruído, dos resíduos, etc. Nós não tínhamos lixeiras a céu aberto, portanto, chegámos a ter 341 lixeiras a céu aberto no final dos anos 80 e nos anos 90. Portanto, era caótico o que estava a acontecer na altura, não havia PDMs, não havia planos diretores municipais, portanto, foram ultimados em 1995, e, portanto, houve um grande... O que é que aconteceu de negativo a seguir ao 25 de Abril? Foi o desordenamento do território. Não havia regras e tantas casas, como as casas nas praias, por exemplo, como à volta das grandes cidades, como até em cima dos rios, fábricas e fabriquetas, instalavam-se sem quaisquer regras. E, portanto, tivemos aí um grande aumento das poluições a vários níveis e, concretamente, da poluição dos rios. Ora, a União Europeia, a partir de 86, faz-nos transpor uma série de normativas, porque eles já tinham, e, portanto, nós só podíamos entrar na União Europeia transpondo todo este... É aí que nasce a primeira Lei de Bases do Ambiente. E vem Carlos Pimenta, outra figura muito importante, o engenheiro Carlos Pimenta, que assume a Secretaria, aí já era Secretaria de Estado do Ambiente em 86 e que faz a primeira Lei de Bases do Ambiente, a lei, por exemplo, que permite para as ONGs, para as organizações não governamentais de ambiente poderem participar, faz outra coisa muito importante, o Instituto Nacional do Ambiente, o INAMB. Foi pena ter ficado tão pouco tempo, mas quando começou a incomodar determinados poderes, do meu ponto de vista, foi exportado para Bruxelas para parlamentar. Nós temos ainda um momento que eu penso que é importante, que foi aqueles cerca de 1.000 milhões de investimento para acabar com as lixeiras em Portugal, no fim da década de 90. Isso também foi um salto quântico em termos de proteção do ambiente. Isso foi fundamental. Como eu dizia há pouco, nós chegámos a ter 341 lixeiras a céu aberto, com escorrências para as linhas de água, poluição dos solos para as águas subterrâneas e com as populações a viverem no meio daquilo.
Era uma coisa absolutamente dantesca, claramente dantesca. E, portanto, os fundos europeus foram fundamentais para fechar aquelas lixeiras e substituí-las pelos aterros de resíduos sólidos urbanos, que hoje temos muito menos, em muito menos quantidade, e pelo país, e que, no fundo, acolhem os resíduos. Agora, outra coisa muito importante foi a instalação dos ecopontos. Nós fizemos a instalação dos ecopontos no viragem da década, portanto, 99 para 2000, na década de 2000, os ecopontos estavam instalados em Portugal e começou então a separação dos resíduos sólidos urbanos em Portugal. Com uma ação muito importante que devíamos retomar nas escolas. Nós hoje temos muitas dificuldades ao nível do cumprimento das metas de reciclagem. Na questão da introdução de energias renováveis, conseguimos já 60% de eletricidade de fontes renováveis, mas temos ainda um potencial por desenvolver. O que é que está a acontecer hoje que nos impede de acompanhar os países mais desenvolvidos em algumas destas matérias? Relativamente às renováveis, as renováveis começaram realmente e isto é importante sempre relembrar quem é que faz o arranque destas áreas. É aquela estratégia E4? O E4, 2001, ainda aprovado no tempo do engenheiro Guterres como primeiro-ministro, do professor Eduardo Oliveira Fernandes, que era uma pessoa com uma visão extraordinária e conseguiu aprovar o E4 e depois, a partir realmente de 2005, começou a haver um grande investimento e Portugal tornou-se exponencial em termos de energia eólica. Mais recentemente... Portanto, muito criticado também a questão das feed-in tariffs que foram utilizadas, mas que hoje, por exemplo, o cluster do eólico continua a exportar mais de 400 milhões de euros para o mundo. Foram criadas novas empresas e essas externalidades deviam também entrar nestas contas, não é? Sim, mas se nós virmos a questão energética, sempre que se investiu numa nova energia, houve um grande investimento público em todos os processos de investimento em energia, em todo o mundo, não é só em Portugal. Em Portugal foi as barragens, não é? Foi o grande investimento do tempo do Estado Novo. Mas nos outros países, foi qualquer tipo de energia, inicialmente tem que haver um grande investimento do Estado. E é o que precisávamos de fazer agora, nesta transição energética. Solar. O setor dos hidrocarbonetos tem o investimento amortizado, portanto, este investimento agora é preciso para a energia limpa. Portanto, era importantíssimo tê-lo feito, ainda bem que o fizemos. E não foi um dinheiro mal gasto, não é? E agora, a questão solar, nós somos o país com o maior número de horas de sol por ano na Europa, na União Europeia, e somos aquele que ainda tem menos painéis solares nos seus telhados. Isto tem que mudar. Tem vindo a mudar, mas tem que levar aqui uma grande mudança. Daí o fundamental ser tão importante, mas não chega. E nós temos feito vários estudos a esse nível. O que é que leva as pessoas a mudar? É preciso políticas de proximidade muito mais intensivas, porque a questão energética é uma questão altamente complexa, muito mais complexa que a dos resíduos. E as pessoas não têm literacia energética suficiente para perceber o que é preciso fazer para aderirem a esta mudança. Têm grande vontade, ainda recentemente estava a ver os dados de um inquérito que nós fizemos e que as pessoas têm imensa vontade de entrar neste novo paradigma da produção de energia, da aplicação de painéis solares, etc., não têm conhecimento para isso. Portanto, é preciso criar uma figura, que são as figuras dos mediadores, que façam a mediação entre o próprio fundamental que disponibiliza meios para as pessoas poderem fazer a sua transição energética e depois a capacidade de o fazer. O poder local pode ter um papel importante? O poder local pode ter, as juntas de freguesia, muito importantes, mas também outras figuras, pode-se criar aqui uma figura provisória da ideia dos mediadores que vão à casa das pessoas, que as ajudem a fazer isso, porque este é um tema altamente complexo. Professora Luísa, se formos percorrer as páginas desses 50 anos do seu livro, quais são as páginas mais bonitas, na sua opinião? O que é interessante é que nós vemos como é que as coisas, todas estas áreas evoluíram, não é? E a questão das águas e do saneamento é das páginas mais bonitas, porque é daquelas que realmente se criou aqui uma mudança grande e que veio para ficar, não é? E que tem que ficar. As pessoas hoje adoram ir às praias fluviais. Nos anos 90 não conseguiam ir a nenhuma, não é? Portanto, as praias fluviais foi uma conquista também deste saneamento básico.
Depois, a questão das águas, da seca, portanto, nós também aqui temos que ter atenção particular ao nosso contexto de seca, sobretudo no Sul. A Agenda 2030 das Nações Unidas estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós temos uma ideia, toda a política é local. E há aí um projeto em que a professora esteve envolvida, que é o ODS local. Está envolvida. É importante agir localmente e criar este tipo de projetos junto com os municípios, com as freguesias. Eu julgo que uma das coisas fundamentais para as políticas ambientais andarem para a frente e envolverem as pessoas e fazerem a diferença tem a ver com a questão das autarquias locais. E com a experiência que tenho tido, um deles, o projeto Clima Adapte Local, escolhemos 26 municípios de diferentes comunidades intermunicipais para fazerem estratégias de adaptação às alterações climáticas, e hoje há uma rede Adapte Local em que já há muito mais autarquias a investirem e a fazerem a diferença em termos de planos de ação climática, que aliás a Lei do Clima prevê que têm que ser feitos, não é? E depois o ODS local, que é de facto um projeto muito entusiasmante para nós, mas também para as autarquias. Cada vez já quase temos metade das autarquias a trabalhar connosco e a fazer a diferença e a querer melhorar através das metas, através de projetos, através de iniciativas, através da ligação à sociedade civil, muito importante, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, aqueles que dizem respeito ao ambiente, nós chamamos o planeta, os que dizem respeito às questões sociais, que nós chamamos o grupo das pessoas, da sociedade, não é? Todo aquele que tem a ver com a prosperidade, também a introdução das economias circulares, do aproveitamento dos resíduos, de uma série de iniciativas económicas sustentáveis, e depois também as parcerias e a paz. Paz, que é uma palavra-chave num tempo que nós temos tão complicado. E que é um tempo que nós, perante as tensões que existem hoje no mundo, com o regresso da geopolítica, estas questões do ambiente, da questão de resolver a crise climática, correm o risco de perder a atenção. É importante que a pessoa não se deixe dominar pela miopia que as tragédias nos impõem. Claro que é absolutamente compreensível que uma situação como a que vivemos agora, com a tragédia das guerras e ao mesmo tempo que isso está a acontecer, as alterações climáticas cada vez a manifestarem-se de uma forma mais trágica também e mais visível, Espanha aqui ao lado, a Alemanha agora. Infelizmente portanto, não há uma latitude, elas estão em todo o mundo. Nós não nos podemos deixar influenciar por um clima regressivo e temos que continuar a pensar que a humanidade ao mesmo tempo conseguiu conquistas fantásticas e olhar sobretudo para as gerações futuras e perceber como eles agarram nestas matérias de uma maneira muito efetiva e como, juntamente com o conhecimento e com a ciência, que nos dá sempre, tem-nos trazido muito boas notícias nesta matéria que estamos aqui a falar, ambiente, alterações climáticas, tecnologias ligadas às energias renováveis, por exemplo. E, portanto, nós aí, com esta articulação entre as novas gerações, conhecimento e estas agendas internacionais que, apesar de tudo e apesar das guerras, continuam a ser postas para diante, não é? Estamos a falar da Agenda 2030 em Portugal, dos ODS locais, mas a Agenda 2030 continua em todos os países do mundo. E nós precisamos de manter a pressão alta. Obrigado, professora Luísa. Muito obrigado, eu. O mundo mudou. Já não é o mesmo. O clima está mais quente. O limite de temperatura de 1,5 graus centígrados relativamente ao período pré-industrial já foi ultrapassado neste ano de 2024, que foi o ano mais quente de sempre desde que há registros. Para mantermos Paris vivo, este limite de temperatura acordado nessa COP histórica de 2015, nós precisamos de financiamento público, privado, mas precisamos sobretudo de parar de poluir. E este é o desafio do século. Uma economia livre de emissões, com base em energias renováveis e o maior projeto de engenharia de sempre, através da plantação de mais de 1 trilhão de árvores para a captura do dióxido de carbono da atmosfera, investindo assim na resiliência e também na adaptação a eventos extremos que vão ser mais fortes e frequentes, principalmente nos países em desenvolvimento, mais vulneráveis, mais pobres e que por isso têm mais dificuldades em se defender. Precisamos de construir um mundo mais unido, mais solidário, uma construção também que tarda em ser realizada e por isso precisamos de um novo sistema, de uma nova relação com a vida, das plantas, dos animais, dos ecossistemas, mas sobretudo
com os nossos semelhantes, num diálogo que requer inteligência nesta que é a espécie que se tornou a mais perigosa de todas. Hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.